Sétimo ano, vamos então concluir a nossa unidade sobre a sociedade mineradora. Nas aulas anteriores, vocês viram o processo de fiscalização e de cobrança de impostos da coroa portuguesa. Agora, para nós encerrarmos, nós vamos ver como funcionava de fato o garimpo, ou seja, a exploração dos metais preciosos, como era o trabalho na obtenção desses metais preciosos. Então vamos lá. Bem, o garimpo, né? A obtenção dos metais preciosos ali da natureza. O ouro, gente, inicialmente aqui no Brasil, foi encontrado no leito dos rios. Então era o lugar mais rico em ouro, era o leito dos rios. Então o ouro ficava sempre misturado à areia e ao cascalho. O ouro, na sua forma bruta, ela parece muito com uma pedra muito escura. Portanto, uma pessoa que não está habituada, que não está acostumada, pode até não perceber que se trata de ouro, pode se confundir com qualquer outra pedra. Então tinha que ter um olhar ali apurado, porque ficava misturado com areia, com cascalho ali do fundo dos rios. Esse tipo de garimpo, o garimpo que era feito nos rios, era chamado de ouro de aluvião. Então presta bem atenção nessa informação, porque o principal tipo de mineração que nós tivemos no Brasil foi o ouro de aluvião, que ocorria então no leito dos rios, ocorria ali na água dos rios. A exploração do ouro de aluvião era bastante simples. Eles utilizavam uma bateia. A bateia é um objeto que parece um pouco com uma peneira, só que ela não é vazada como uma peneira, ela é inteira. Ela é redondinha, que tem uma inclinaçãozinha para dentro, como se fosse uma panelinha. Então eles mergulhavam a bateia no rio, passava bem raspando lá no fundo do rio, onde tinha areia, cascalho, que era ali que o ouro estava. Já que o ouro é um metal mais pesado, então ele tem que estar no fundo, né? Então ele raspava essa bateia lá no fundo. Quando tirava da água, ele retirava ela carregada de ouro e cascalho, só que você não consegue perceber ainda. Então eles faziam movimentos circulares, porque aí a água que estava dentro da bateia jogava a areia para fora. Então você tira a areia, que é mais leve, e a água vai cair para fora da bateia. E aí o que vai aparecer ali no fundo? Vai aparecer apenas o cascalho e o ouro, porque eles são mais pesados. E aí, com a mão ali, ele vai retirando o cascalho e vendo se tem ali alguma pepita de ouro dentro da bateia, porque o ouro vai permanecer no fundo. Uma outra exploração, outro tipo de garimpo que ocorreu foi as chamadas lavras. As lavras ocorriam nas encostas de montanhas, muitas delas também próximos dos rios, e a exploração pelas lavras era muito mais complicada do que do aluvião. Ela exigia mais trabalhadores, exigia técnicas mais apuradas, exigia equipamentos, utilização de produtos químicos, e ela tinha, por conta de tudo isso, por conta dos altos investimentos, ela era feita por grandes investidores. Uma pessoa que tinha pouco recurso não ia ter condições de explorar nas lavras. Porque, basicamente, esse tipo de garimpo é aquele que precisava cavucar ali, precisava escavar a terra, o barranco, para poder encontrar o ouro. Então, tinha que fazer uma escavação no barranco, na terra, para poder obter esse ouro. Então, não mexe com a água, no barranco. E aí, claro, que para isso tinha que destruir a camada da vegetação, tinha que ir fazendo muito buraco para poder encontrar o ouro, e isso gerava transtornos ambientais muito grandes. Então, nos primeiros anos da exploração do minério no Brasil, a grande extração do ouro era de aluvião, então vai ser o principal, o de aluvião. E porque exigia também menos investimento, como nós já falamos. E aí, com o tempo, o ouro de aluvião vai ficando escasso, vai acabando esse ouro nos rios, e aí sobra só apenas o ouro que está no interior das montanhas, sobra apenas a lavras. Então, por isso que esse tipo de exploração ficou para um segundo momento, porque ela era economicamente um pouco lucrativa, uma vez que você gastava dinheiro, gastava recurso para, quem sabe, achar o ouro. Então, às vezes você investia, mas não conseguia encontrar ouro suficiente, ou às vezes quando encontrava, quando pagava ali os investimentos, o lucro era muito pequeno. Agora, o trabalho nessas minas, independente se era de aluvião ou nas lavras, era um trabalho muito pesado. As condições de trabalho eram extremamente insalubres, bastante insegura, suja, e que favorecia o desenvolvimento de várias doenças, principalmente dos escravizados. Infecções pulmonares, desinterias, malária,
além, claro, dos acidentes que eram frequentes. Então veja na página 38 da apostila de vocês um pouco mais sobre isso, que diz o seguinte: além de ter que enfrentar as águas geladas nas quais entravam pelas 10 da manhã e saía por volta das 3 pelo frio insuportável, escravos eram obrigados a mergulhar para buscar o cascalho em águas profundas. Eles submergiam levando uma haste com um anel de ferro e um saco na ponta na qual recolhiam a areia. O conteúdo era colocado em canoas e em seguida era levado para as margens para ser beneficiado. Portanto, uma exploração muito pesada desses escravizados. Os escravizados, além das minas, eram obrigados a executar outras tarefas. Ainda na página 38, veja só sobre essas atividades dos escravizados além das minas. Então, por lei, os escravos tinham os domingos e os dias santos para cultivar suas roças, mas há muitos indícios de que os senhores insistiam que seus escravos trabalhassem como carregadores ou no cultivo de suas propriedades nesses dias. Os senhores cortavam os custos, deixando de fornecer o sustento adequado aos escravos ou dando-lhes comidas apodrecidas. Muitas doenças eram provocadas pela venda de carne de porco estragada aos escravos depois que os brancos se recusavam a comprá-la. Então, dentro dessa circunstância toda, a perspectiva de vida dos escravizados era muito mais baixa do que aqueles que trabalhavam na agricultura. Então, um escravizado trabalhava em média 7 anos nas minas de metais preciosos. Por conta dessa situação tão pesada, muitos deles fugiam para quilombos ou outros conseguiam comprar a sua alforria, ou seja, comprar a sua liberdade. Para comprar a alforria, existiam duas situações: ou esses escravizados podiam receber ouro como prêmio pela sua produtividade. Então o dono da mina combinava com ele de dar alguma pequena quantidade de ouro, caso ele conseguisse produzir bastante. Mas o mais comum é eles esconder a pepita em partes do corpo, na boca, ou às vezes até mesmo engolindo ou colocando no cabelo, enfim. Eles então escondiam esses ouros. Quando alguns senhores perceberam essa tática dos escravizados de, por exemplo, colocar na boca ou de engolir pequenas pepitas, obrigaram eles a trabalhar com uma máscara de ferro que não permitia então colocar mais, engolir esse ouro ou colocar dentro da boca. Mas eles se arriscavam a fazer mesmo assim, arriscavam a receber severas punições, porque caso eles conseguissem juntar a quantidade suficiente o mais rápido possível, evidentemente que eles podiam comprar a sua liberdade e escapar desse trabalho tão rigoroso, tão pesado nas minas. E aí nós encerramos então esse assunto da sociedade mineradora e vocês perceberam que em mais uma matéria que nós tratamos do Brasil colônia, quem está sustentando tudo isso economicamente, quem está produzindo a riqueza são os escravizados, tá certo? Isso é importante porque isso vai refletir no futuro nas matérias que nós vamos ver. Portanto, veja que desde a chegada dos portugueses, quem está sustentando toda a produção de riqueza é a população escravizada.